Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EdifyCast, o podcast aqui do Edify. E eu sou a Alice, gerente de marketing aqui, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que, se você é gestor ou professor, você tem acompanhado isso acontecer dentro das escolas. E então a gente vai falar sobre como criar um ambiente saudável em um cenário de muita rotatividade de professores, burnout e temas aí que vêm preocupando esses dois públicos, né? E aí, para falar sobre isso, hoje a gente tem a presença do Rafa Miranda, aqui do Edify. Ele é mestre em educação com foco em língua inglesa, trabalha como professor de inglês há mais de 15 anos e, mais recentemente, com formação de professores, atuando como head da área de Teacher Experience aqui no Edify. Rafa, queria muito agradecer a sua presença. Vai ser muito legal esse papo aqui hoje. Queria agradecer pelo convite, falar desse tema que é super relevante, falar da experiência do professor de uma forma geral, né? E esse aspecto aí esse ponto de atenção que a gente tem acompanhado, né? A gente precisa olhar com bastante cuidado para essa questão aí do bem-estar do professor. Então acho que vai ser um papo bem relevante, bem interessante. Com certeza. E para a gente começar, eu queria trazer um ponto assim, de mudança do cenário do que antes causava o desgaste desses professores e o que causa agora. Então, antes a gente falava muito de um desgaste físico, perda de voz, dores musculares, dores ósseas, que estavam relacionadas à rotina desse professor mesmo. Mas hoje isso vem mudando e a gente vê o motivo de afastamento de professores ser um pouco diferente. Eles são mais emocionais, né? Existe um adoecimento emocional, estresse, excesso de responsabilidade, uma rotina exaustiva, enfim, temas que vêm aparecendo em um cenário que é um pouco diferente do que a gente tinha há algum tempo atrás. E aí eu queria começar te perguntando, assim, o que está acontecendo com esses professores e o que mais tem levado eles a esse esgotamento, principalmente emocional? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre a experiência do professor, né? E aí, como eu estava falando anteriormente, esse ponto aí em especial que fala sobre questões emocionais, né? Como você tem mencionado, né? E tem uma pesquisa recente da Unifesp que fala que 1 em cada 3 professores da educação básica estão sofrendo com burnout, né? Que é essa síndrome, que é esse conjunto de sintomas que leva o professor justamente para esse esgotamento, esse cansaço crônico. Sim. Que você falou, né? Esse estresse excessivo, essa falta de perspectiva. Em alguns casos, isso se desdobra até para condições mais sérias, como ansiedade, né? Como depressão, né? Então, a gente tem um quadro, infelizmente, de muitos professores, né? Dentro dessa condição. Isso, para a gente, é um super ponto de atenção, porque isso impacta diretamente na qualidade do ensino e no aprendizado dos alunos, né? Então, esse profissional, se ele não está bem, né, se o bem-estar dele está prejudicado, isso inevitavelmente vai ter um impacto ali na entrega de qualidade, enfim, no aprendizado dos alunos. Então, acho que isso é um ponto super relevante para a gente ver. E aí a gente fica se perguntando por que esse professor está nessa situação, por que ele está com esse esgotamento, por que ele está com essa sensação de fracasso, né, e de, em alguns momentos, se adoecer ou precisar ficar ausente aí da escola, né? Então, você já citou alguns deles em relação ao volume de trabalho, que é muito excessivo, né? A gente sabe que, para o professor especialmente, o trabalho dele não está limitado à sala de aula, Sim. ao que acontece ali, né? Então, tem uma série de atividades que acontece antes, então, na preparação dessa aula, na elaboração de recursos, né? Pensar como é que vai ser aquela dinâmica. Depois a aula acontece. E depois da aula, você também tem um trabalho de corrigir trabalhos, corrigir prova, registrar informação, atender aluno, atender pais. Então, o que a gente pensa que o trabalho é só naquele momentinho ali, naqueles 40, 45 minutos de aula, na verdade não é, né? Então, você tem uma multiplicação ali de volume de trabalho, né, dentro dessa rotina do professor, né? Isso, obviamente, gera muito estresse, né? Sim. Enfim, é um estresse aí excessivo para ele. Tem a questão da carga horária também, assim, esse professor que está associado muito à remuneração. Como a gente tem uma remuneração muito baixa, o professor ele precisa trabalhar em diversos contextos, em diversas escolas. Isso faz com que a carga horária dele de trabalho ela fique inflada, né? Então, não só dentro de uma instituição escolar, mas de outras também, né? Então, e esse ponto da remuneração também é fundamental, né? Os professores que têm uma dedicação muito grande, têm um comprometimento, que têm um esforço, essa noção de esforço que é grande, né?
mas que é um retorno que não está adequado, né? Um retorno que é muito pouco, né? E aliado a isso, você tem ali a falta de apoio em alguns momentos da instituição escolar, né? Uma falta de sensibilidade, a falta de apoio, a falta de suporte, você não ter muita estrutura também para dar uma aula de qualidade. Então, tudo isso, essas causas, isso vai gerando ali um cenário que não é favorável para o ensino, de uma forma geral, né? E que, se não for bem observado, se não for cuidado, vai levando o professor para esse lugar de cansaço e de esgotamento e falta de perspectiva, e de uma sensação de fracasso mesmo, de não estar conseguindo dar conta ali do fazer educacional da maneira como ele gostaria, né? Então, acho que tem todas essas causas que a gestão escolar precisa, né, precisa estar atenta, porque isso, no final do dia, isso vai impactar ali na entrega dessa escola e na qualidade do ensino desses alunos. Perfeito. E quando você conversa com esses professores, porque eu sei que você tem muito contato, né, com quem está ali na sala de aula, o que mais aparece na fala deles sobre esses problemas? Eu acho que esses motivos que a gente conversou agora, assim, em relação ao volume de trabalho, né, a baixa remuneração, acho que isso é um ponto que aparece bastante, assim, né? Então, acho que essa perspectiva de que eu tenho muito trabalho, eu tenho enfim, preciso dar conta de muitas pontas ali, né? Mas esse retorno ele não vem da maneira adequada. E aí, quando a gente fala de retorno, a gente está falando muito ali da remuneração, acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Mas um retorno em forma de apoio também, da própria gestão, né? Então, como é que a gestão está chegando para esse professor? Ela está com escutativa, ela está com sensibilidade, ela está disponibilizando os recursos que são importantes e necessários para que ele otimize o tempo, para que ele consiga driblar os desafios e obstáculos da sala de aula, por exemplo, né? Então, acho que essa questão do volume, né, associado ali ao apoio, à remuneração, é algo que a gente tem ouvido bastante e tem trabalhado muito aqui internamente, né, para adicionar algumas camadas de conforto para esse professor parceiro, né? Ah, legal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em plataformas, né, a gente tem a plataforma do professor e a ideia é que a gente concentre ali instrumentos e recursos para facilitar a entrega dele na sala de aula. Então, plano de aulas que já estão completos, recursos, análise de dados. Então, meio que mostrar ali o caminho, dar as ferramentas para impulsionar, potencializar e, principalmente, otimizar essa atuação dele. Então, a gente faz aí dessa forma, né? E a gente, recentemente, tem um programa de incentivo para os professores, que é o Teachers Rewards. E, então, o professor, a gente tem aqui algumas iniciativas de formação, de treinamento presencial, síncrono, assíncrono, outras iniciativas que têm foco em desenvolvimento linguístico, desenvolvimento didático, né, pedagógico. Então, o professor participando dessas iniciativas, ou seja, ele investindo o tempo dele na formação, ele vai acumulando pontos, vai acumulando moedinhas e, em algum momento, ele pode trocar por um voucher que vai ser uma experiência de vida para ele. Então, uma experiência num restaurante bacana, uma experiência em uma loja para, enfim, comprar alguma coisa que ele queira, né? Então, é uma forma da gente reconhecer o papel, a dedicação desse parceiro, né, na formação para essa aula específica ali do programa, né, do programa ali junto, programa do Edify, né, dentro da escola. É muito bacana, essas iniciativas são muito legais e atuam diretamente com a motivação e com um dia a dia um pouco mais prazeroso. Talvez não seja nem só prazeroso a palavra, mas um pouco mais leve, né, e direcionado. E quando a gente fala sobre esse cenário em que o professor está mais sobrecarregado e está vivendo essa realidade, a gente para pensar, tá, mas o que mudou de antes para agora para ele estar lidando de uma forma diferente, a gente está vivendo outros problemas e outras questões de sobrecarga. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o que é ser professor hoje, que não era a mesma coisa antigamente, num cenário de tecnologia, de tudo muito mais acelerado por causa dessa tecnologia, né? E das mudanças que aconteceram no meio da educação. O que isso causou e o que passa a ser professor hoje para você?
A gente tem um mundo em constantes mudanças que impactam a minha vida, o meu trabalho, o seu, e claro que isso vai impactar na vida desse professor, e isso chega dentro da sala de aula, né? E a maneira como, enfim, essas mudanças elas chegam, a presença ou não de suporte, de estrutura, isso vai gerar ali, né, uma sobrecarga nesse professor, um estresse, enfim. Então, se a gente pensa em mudança, assim, pensando numa reflexão, um ponto muito importante é a questão da tecnologia, né? Então, a gente passou por um período aí pandêmico em que a gente precisou mergulhar no universo da tecnologia, né? Entender as ferramentas e dar conta desse universo, né? Então, acho que é um legado que ficou para a gente do nosso uso ali da tecnologia, e elas estão cada vez mais presentes aí dentro do ensino. O que é um ponto positivo, né? Porque elas podem ser usadas ali para a condução de uma aula de qualidade, então Sim. ter recursos, ferramentas para, enfim, gerar interesse no aluno, otimizar, né? Trazer o universo do aluno para dentro da sala de aula, e para a própria gestão escolar também, de registrar informações, de melhorar a comunicação com o aluno e com os pais, né? Então, tem esse ponto que é positivo ali da tecnologia. Hoje a gente vem falando muito sobre inteligência artificial, por exemplo, como isso está dentro ali da escola. É o ponto positivo, mas isso também demanda estrutura, também demanda apoio, demanda uma atualização e formação constante desse professor, né? Sim. Então, essa demanda de formação e de atualização, se ela não vem com o suporte adequado, com o incentivo, né, isso pode virar também uma sobrecarga para esse professor, né? É claro que no fazer educacional, né, pensando que as gerações mudam, o tempo muda, o professor precisa estar sempre se atualizando. Acho que isso é uma condição ali sine qua non para ele, né? Mas isso precisa estar aliado ali a um incentivo da gestão, precisa estar condicionado ali, né, a um suporte, né, a um investimento, né, para que esse professor ele se sinta ele sinta que tem a estrutura para poder, enfim, dar conta dessas mudanças, né? Então, acho que essa é uma mudança significativa se a gente fizer esse exercício de reflexão em relação à tecnologia especificamente, né? A questão da tecnologia, ela impactou também na informação. Então, hoje a gente tem aí uma democratização da informação. Então, antes o professor era aquela figura de só ele tem um conhecimento, só ele tem informação, né? E os alunos estão ali muito de forma passiva para poder absorver aquilo. Sim. Então, hoje, por conta da tecnologia, né, os alunos, né, todo mundo tem acesso às informações. Então, está democratizado. Então, isso faz com que o professor tenha que repensar o seu próprio papel. Qual é o papel dele agora e qual é o papel do aluno? Então, é o mesmo papel de antes? Não, não é o mesmo papel de antes, né? Então, o aluno ele vai trazer muito mais conhecimento, ele vai contribuir mais, ele vai provocar, ele vai questionar, vai trazer curiosidades, ele vai construir junto com o professor. E aí o professor vai ser essa pessoa que vai mediar Sim. toda essa gestão de informação e conhecimento ali dentro da sala de aula. Então, ele assume um papel mais de facilitador, mediador e de provocador, né? Então, a gente sai ali daquele cenário em que você tinha o foco muito no professor e muito no conteúdo, né? Uhum. Para o foco no aluno. Então, metodologias ativas, por exemplo, que estão centradas ali no aluno, né? E o foco também em desenvolvimento de habilidades. É claro que o conteúdo em informação é o material, é o produto ali que a gente está utilizando na sala de aula, mas tem um foco muito grande em desenvolvimento de habilidades que são importantes para que esse aluno dê conta dessa mudança que está acontecendo no mundo. Então, comunicação, colaboração, pensamento crítico, que é muito importante, né, para que ele consiga lidar com esse tanto de estímulo, né, de coisa que chega para ele todo dia, né? Então, o professor ele precisa estar muito focado nesse desenvolvimento de habilidades e na adoção, aplicação dessas metodologias que deixam ali o aluno no centro, tá? E isso envolve atualização do professor, formação do professor, apoio escolar. Então, a gestão precisa dar ferramentas no nível da formação para que esse professor consiga atuar dessa forma, né? Então, que ele não sinta que é mais um trabalho, que é mais uma sobrecarga, que é importante a atualização e que ele tenha as ferramentas ali para poder seguir. E um outro ponto que eu vejo, assim, que eu acho que é bem relevante e que está ligado a conflitos e a sobrecarga, e a estresse e a cansaço,
é essa relação do aluno, do professor-aluno e comunidade escolar de uma forma geral, e família, exatamente, né? Então, eu acho que tem ali um movimento que é interessante, que é da entrada da família dentro da escola, né, e da necessidade de saber, meu filho está aprendendo, né, como é que está sendo o aprendizado, o que está acontecendo. A gente pode olhar isso de uma forma saudável, porque a presença da família é importante, essa construção coletiva ela é importante, mas isso pode ser também, na verdade, em muitos casos, isso gera muito conflitos. É uma relação muito conflituosa, né? Então, é preciso pensar como a gente vai equilibrar essa entrada da escola, né? Estabelecer ali os papéis para que a autoridade do professor ela não seja rasurada ou não seja comprometida. Sim. Eu acho que isso é um ponto. Ali. O professor está numa situação muito delicada de fazer de ter essa relação ali com os pais, né, que muitas vezes vem em forma de questionamento, né, de descrença, em alguns casos até mais agressivo, em formas de violência. Então, assim, é importante que o pai esteja dentro da escola, mas o professor, ele é a autoridade, a gente não pode ferir a dignidade desse professor, né, e aí a gestão escolar, ela tem um papel importantíssimo nisso, né, porque ela precisa entrar para poder dar o respaldo para esse professor, dar o suporte que ele precisa sentir que tem um backup, que tem ali né, pessoas que vão ali dar a chancela e validar o know-how, a expertise dele. Né? Então, ele é o profissional ali do ensino, da educação. Então, a gestão precisa estar com ele, precisa estar de mãos dadas com esse professor, né? Para que ele não se sinta sozinho, né? Para que ele se sinta acolhido, que ele tenha o suporte necessário. Então, acho que esse é um ponto também de muita relevância nessa mudança aí da educação, tá? Da relação ali de todos esses atores da comunidade escolar, né? E esse ponto especificamente, se ele não for bem pensado, se não tiver esse suporte, isso vai gerar ali uma sobrecarga extra para esse professor, né, um estresse, enfim, acho que vai contribuir para esse cenário que a gente não quer que evolua, sabe? Perfeito. Isso tem muito a ver com confiança, né? Você fala sobre esse professor ter um respaldo desse gestor e também não ser tão questionado pela família. É preciso que essa comunidade confie no trabalho desse professor, até porque quem trouxe esse professor para dentro da escola foi esse gestor, e quem confiou no trabalho daquela escola foi essa família. Perfeito. Então, quando você fala sobre isso, entra numa questão que parece que a gente perdeu um pouco essa confiança em quem está ali dentro da sala de aula para passar esse conhecimento para os alunos e para mediar essa relação. Sim. E aí, quando você fala sobre essas mudanças e o impacto que isso tem no dia a dia, essa combinação, né, de mudança, alta demanda, o pai e o gestor questionando mais, dá para perceber que é isso que traz uma queda no prazer de ensinar, na motivação desse professor para ele fazer aquilo que ele estudou e gosta de fazer? Você vê que isso está impactando esse prazer? São esses os pontos? Eu acho que tem esses pontos e todos aqueles outros que a gente mencionou. Acho que as condições que não são favoráveis, né, que a gente citou aí, a gente falou do volume de trabalho, da falta de apoio, dessas relações que são conflituosas, né, falta de estrutura, a remuneração, tudo isso vai criando, infelizmente, um cenário que não é favorável. Né, assim, não é favorável para a educação e não é favorável para esse profissional, né, para esse profissional, para esse professor, né. E aí todas essas dificuldades, essas condições, isso vai gerando falta de perspectiva para esse professor, né, desmotivação, sensação de fracasso, né, e aí infelizmente a perda desse prazer, né. Então que a gente tem, é claro que aí eu falo como professor, né, o professor ele nunca vai ele não vai deixar de confiar no potencial da educação. Então, quem é professor sabe que, cara, é a educação que de fato transforma. A educação é que é um elemento importante para a sociedade, né? Para o crescimento individual, para a sociedade, enfim, crescimento. Né? Então, acho que o professor ele tem essa chamazinha dentro dele, que é super importante. Mas acho que o ponto, Alice, é que essa chama ela não pode ser o único elemento para garantir o trabalho desse professor, né? Acho que tem uma visão
antiga dessa questão da vocação do professor. É uma vocação, é uma inspiração, né? Quase uma coisa muito romântica. E eu acho que é bacana, ok, olhar dessa forma, mas se não for, se a gente não tiver ali um cuidado, é como se a gente dissesse ali, ó, professor, não importa ali as condições podem ser as piores possíveis, mas como você tem essa vocação, você foi ou escolhido, você precisa passar por elas, Sim. né? E não é por aí, né? O professor, ele é um profissional como ou um outro profissional que está em busca de boas condições, que merece ser remunerado, que merece ser reconhecido por isso, que tem desejos, que quer ter experiências com a família, com os amigos, que quer ter os seus bens de consumo, os seus bens culturais, né? Então, eu acho que todos esses fatores que contribuem para um cenário que não é favorável, né, condições de trabalho que não são favoráveis, isso vai minando um pouco dessa motivação, dessa paixão, né, pelo professor, pelo fazer, né, educacional. Então, acho que tem que trabalhar, né, na causa, né, o que está causando, né, esse distanciamento, essa falta de perspectiva do professor. Perfeito. Então a gente falou sobre o que desmotiva, né? O que faz essa queda. E o que motiva esse professor a continuar e estar ali, e não só essa chama da educação? O que você acha que traz essa motivação para ele? Eu acho que todos esses fatores que a gente falou, ao contrário, né? No inverso, diria isso, né? Acho que começando com olhando para a rotina desse professor, né? Então, como é que está sendo o volume desse trabalho do professor? É possível fazer algum ajuste para otimizar o tempo desse professor, para que ele não gaste tanto tempo antes, por exemplo, da aula ou depois da aula? Então, é possível fazer algum tipo de mudança nessa dinâmica ali de preparação e condução e depois, enfim, retorno após aula? Então, a gente consegue investir, por exemplo, em tecnologias, né, para poder otimizar o tempo desse professor, disponibilizar plataformas ou aplicativos, enfim, recursos para que ele otimize o tempo dele, né, para que fique mais fácil para ele. Então, todo ali, essa ideia de disponibilizar ferramentas que facilitam o trabalho do professor, isso é muito bom, né? E aí eu vou bater na ideia do reconhecimento financeiro, da remuneração, acho que isso é um ponto importante também, por conta da responsabilidade, da dedicação desse professor, né? Mas o apoio também, a escutativa da gestão escolar, acho que isso é muito importante. Assim, um professor, ele se sentir parte, de fato, daquele ecossistema, que a voz dele importa, né? Que a autoridade dele está sendo respeitada, está sendo preservada, a dignidade dele enquanto profissional da educação, acho que isso é muito importante, né? E apoio e informação também, porque são muitos desafios de sala de aula, de uma forma geral, né? Uma turma não é igual à outra, a gente pode até usar o mesmo material, mas a gente vai encontrar desafios diferentes, então esse professor ali no fazer mesmo educacional, né, do dia a dia da rotina, ele vai ter alguns desafios. Então, a gestão precisa precisa apoiar a formação desse professor, precisa dar oportunidades para ele poder melhorar, para ele poder evoluir, para que esses desafios consigam ser driblados da melhor forma, para essa sensação de progresso, essa sensação de, enfim, de bom trabalho, ela consiga aparecer, né? Que ele não consiga, imagina, assim, eu vou dar aula para aquela turma, para aquele contexto, já vou eu ter aquelas dificuldades novamente. Então, se você pensar que todo dia, toda semana, todo mês, você está dentro desse contexto em que você não consegue, enfim, driblar ali as dificuldades, isso, depois o resultado disso não é muito motivador. E aí é por isso que aqui também no Edify, assim, para os professores parceiros, a gente também olha muito para a sala de aula. Então, todos esses aspectos que vêm como desafios e dificuldades, né, para esse professor, a gente está muito próximo dele. Então, fazendo ali, entrando na sala de aula junto com esse professor, refletindo sobre as práticas, né, ajudando na preparação, analisando casos ali isolados, né, para pensar em testar, enfim, estratégias para que ele consiga ter mais bons resultados, né, que ele consiga ter um progresso maior. Então, a gente faz esse acompanhamento ali muito de perto, muito no dia a dia ali de visita com as escolas,
E temos também um processo que a gente chama aqui de lesson coaching, né? Que começa ali com uma observação da aula desse professor, identificando alguns pontos de ajuste, né? E aí a gente trabalha com esse professor, né? Então, vai sugerir conteúdos para consumo, literatura, cursos, né? Ou treinamentos que sejam presenciais, síncronos ou assíncronos na nossa plataforma. E aí depois tem uma outra observação para ver como a gente teve esse avanço, como esse professor melhorou. Então, acho que esse apoio é essencial, assim, é muito importante que o professor tenha enfim, todas as ferramentas ali necessárias para que ele consiga fazer o que ele faz melhor, né, que é dar aula e enfim, garantir ali a qualidade do ensino. Perfeito, acho que passando pelos pontos que você trouxe, eu consigo ter clareza aqui de 3 principais fatores, né? Óbvio, tem a questão da remuneração, que motiva, isso é um fato, isso é uma coisa básica para a vida desse professor, mas tem também o uso de ferramentas, assim, como é que esse gestor consegue ajudar esse professor a liberar tempo da parte processual para que sobre mais tempo para sua vida pessoal e também para sua formação, para o seu desenvolvimento. Então, acho que a gente passa aí por remuneração, ferramentas e tempo, né? Formação e todo esse olhar para o desenvolvimento dele. Se eu puder acrescentar a questão do apoio em relação à autoridade acadêmica Com dentro certeza, do universo. sim. Eu acho que isso é a importante. chancela disso. Eu acho que isso é muito importante, assim, né? O professor, ele se sentia ali respaldado mesmo pela escola, né? E acompanhado e saber que, cara, eu sou o profissional, né? E eu vou ser respeitado por isso, né? Então a minha dignidade ela está intacta ali. Então acho que esse é um ponto também muito relevante. E aí, como você falou, todos esses aspectos aí de certa forma vão garantir que o cenário seja mais adequado e a motivação ela vai surgir, né? Ela vai se reconectar com esse professor. Perfeito. E aí, antes da gente encerrar aqui, né, o papo tá ótimo, inclusive, mas temos um tempo para a gente poder seguir. Eu queria que você desse uma dica para esses gestores escolares que estão lidando com essa realidade agora, estão um pouco perdidos de como começar. Como é que você acha que eles podem começar a olhar para isso e não só se preocupar, mas agir em cima dessa motivação do professor? Tem que começar, de algum lugar. A gente pode pensar em estrutura, em recursos, né? Acho que isso faz toda a diferença. A gente vem falando sobre isso, né? Então, dentro daquele ambiente escolar, você disponibilizar as ferramentas que esse professor precisa para fazer um bom trabalho. Acho que isso é importante. E ouvi-lo, né? Que ferramenta é essa? Eu acho que esse é um ponto importante, mas pode ser que em alguns casos passe ali por um certo investimento, né? Acho que é um ponto importante, mas tem outros, né, que são também importantes, mas que não envolvem necessariamente ali um investimento, uma mudança de estrutura, por exemplo, ali do espaço escolar, que a gente já pode começar a fazer agora, né? Então, o que a gente pode fazer é construir esse espaço de escuta ativa, dar oportunidades para que isso aconteça, né? E aí, não só o professor, porque ele não atua nesse ecossistema sozinho. Então, tem que envolver o aluno, os pais, né? Para entender se dentro daquele contexto ali da instituição está todo mundo alinhado, né? Os desafios, os desejos, as expectativas estão todas sendo consideradas de alguma forma, né? Acho que esse é um ponto importante. Tem uma mudança de mindset também dessa gestão que precisa ser de sensibilização, né? Então, olhar para esse professor como carinho, como colega, como indivíduo, né? Assim, abrir as portas para que ele traga ali as questões, né? E ter ali uma escuta ativa e uma escuta sensível, né? Acho que isso é muito importante. E, claro, escutar, apoiar esse professor, valorizar esse professor, formar, né? Aos pouquinhos, né? Disponibilizar as ferramentas que ele precisa para poder fazer o melhor, né? Para poder garantir ali a qualidade de ensino. Então, acho que passa ali por um olhar de sensibilidade, né? Mas também um conhecimento de quais são os desafios desse professor e quais são as demandas dele e atuar em relação a isso, tá? Eu acho que bate aqui também, é importante bater no ponto do reconhecimento, né?
no reconhecimento financeiro, nos benefícios, né? Ou no reconhecimento mesmo desse professor que está fazendo ali um trabalho de qualidade para que ele se sinta valorizado, né? E como uma peça importante dentro da engrenagem dessa escola, né? Então, acho que tem ali um trabalho de mudanças estruturais, né, que envolve ali mais investimento, mas tem essas mudanças da gestão do afeto dentro da escola, sabe? Da escuta ali, da sensibilidade, que eu acho que é um primeiro importantíssimo caminho, assim, né? Com certeza. Rafa, assim, eu queria agradecer muito sua participação. Acho que a gente pôde aqui falar de uma forma muito acolhedora sobre uma persona que é muito importante para a educação. É ele que é o motivador de tudo isso, né? E que consegue fazer isso chegar para o aluno. E acho que foi um papo muito bacana. Queria agradecer sua presença, te convidar aqui para vir mais vezes, viu? Obrigada mesmo. Acredito que todo mundo vai curtir muito essa conversa que a gente teve. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês até aqui. Também recomendar que vocês assistam outros episódios se vocês gostaram desse. A gente tem temas como inteligência artificial, comunicação com as famílias, que foi também um tema que a gente citou. Enfim, diversos temas que estão ao redor da gestão escolar. E aí, eu também, além de agradecer por vocês estarem até o final com a gente, eu também queria lembrar de vocês darem o like aqui, se inscreverem no canal e também comentarem aqui no chat o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre os temas que a gente falou aqui hoje. Muito obrigada e até o próximo episódio.